A trança de Tufti não surge como mais uma técnica para convencer a mente de algo que ela ainda não acredita. Ela aparece como um deslocamento silencioso de posição interior, quase imperceptível, mas profundamente decisivo. Dentro do Transurfing, essa técnica ocupa um lugar curioso. Não é mística no sentido tradicional, nem racional o suficiente para agradar quem exige provas lineares. Ela existe nesse espaço intermediário onde a experiência começa antes da explicação. E talvez seja exatamente por isso que funcione para algumas pessoas e incomode tantas outras. Tufti, a personagem que dá nome à técnica, não foi criada para consolar. Ela não negocia com desculpas internas, não romantiza processos longos e não se interessa pelo drama humano quando ele se transforma em identidade. A função dela é simples, ao mesmo tempo, desconfortável, apontar que a maior parte das pessoas não falha por falta de desejo, mas por permanecer emocionalmente colada à realidade que diz querer mudar. A trança nasce desse princípio, não como uma força externa que resolve algo por você, mas como um ponto de alavancagem da atenção. No Transurfing, a realidade não é vista como algo único e sólido, mas como um conjunto de linhas possíveis que coexistem. Cada linha corresponde a um roteiro diferente, já em andamento. A ideia central não é transformar a realidade atual à força, porque isso gera resistência, tensão e excesso de importância. O movimento é outro, deslocar a sintonia para uma linha onde aquilo que você deseja já está acontecendo de forma natural. A trança de Tufti é apresentada como um mecanismo que facilita esse deslocamento, não pelo esforço, mas pela mudança de posição interna. Existe um detalhe importante aqui que costuma passar despercebido. A técnica não começa no desejo, mas na clareza. Antes de qualquer visualização, existe a necessidade de definir o estado final, não como esperança, mas como cena concluída. Não é o caminho, não é a luta, não é o como. É o desfecho. Isso já cria uma ruptura com o hábito mental mais comum, que é o de ficar preso ao processo, às dificuldades e às etapas intermediárias. Quando a atenção se fixa no processo, ela reforça a linha de vida onde o processo ainda é necessário. Quando se fixa no resultado vivido, algo muda na organização interna. A trança entra exatamente aí. Ela não é descrita como algo físico, mas como um ponto de atenção fora do campo visual, localizado na região das costas, entre as omoplatas. Esse detalhe não é aleatório. Tudo aquilo que está fora do campo direto da visão tende a escapar do controle excessivo da mente analítica. Ao deslocar a atenção para esse ponto, cria-se uma espécie de afastamento do centro habitual de pensamentos, justificativas e expectativas. Não é um transe. É um reposicionamento. Quando a atenção se âncora nesse ponto, a imagem mental criada anteriormente deixa de ser apenas um pensamento e passa a ser tratada como um quadro projetado. A metáfora do cinema não é usada para embelezar a explicação, mas porque ela descreve com precisão o fenômeno. Existe uma tela interna, onde normalmente passam preocupações, diálogos mentais e cenários repetitivos. E existe a tela externa, o mundo visível. A trança funciona como um projetor que conecta essas duas telas sem que a mente precise controlar cada detalhe. Um dos aspectos mais desafiadores da técnica é a suavidade. Não há esforço envolvido. Não há tentativa de convencer, repetir afirmações ou gerar emoção artificial. A luz projetada é descrita como leve, quase indiferente. Isso confronta diretamente a crença popular de que manifestação exige intensidade emocional. No Transurfing, intensidade excessiva cria excesso de importância, e excesso de importância gera forças de equilíbrio que empurram a realidade na direção oposta. A trança atua justamente no sentido contrário, reduzir a carga emocional enquanto mantém a clareza da intenção. Depois da projeção, vem o ponto que mais gera resistência: soltar. Não esquecer no sentido de negar o desejo, mas interromper o hábito de checar, comparar e esperar sinais. Voltar à vida comum. Trabalhar, conversar, cuidar do corpo, resolver assuntos práticos. Esse movimento sinaliza algo essencial, que você não está dependente daquele resultado para se sentir inteiro agora. E essa independência muda radicalmente a qualidade da sintonia. A técnica também propõe algo que parece simples, mas é profundamente estratégico: começar pequeno. Não porque o desejo grande seja proibido, mas porque a mente precisa de referências vivas de que o deslocamento é possível. Pequenas manifestações não criam deslumbramento, criam confiança. E confiança, dentro dessa abordagem, não é crença cega, mas familiaridade com o mecanismo. Quanto mais familiar o sistema se torna,
menos esforço ele exige. É importante observar que a trança de Tufti não promete controle absoluto da realidade. Ela não elimina variáveis externas, não ignora contextos e não transforma a vida em um roteiro obediente. O que ela faz é algo mais sutil e, talvez, mais honesto. Altera a posição a partir da qual você se relaciona com o que acontece. A partir desse novo ponto, certas linhas de vida deixam de fazer sentido, enquanto outras se tornam acessíveis sem confronto. Existe também um efeito colateral interessante. Ao praticar a técnica, muitas pessoas percebem o quanto vivem excessivamente voltadas para dentro, presas em narrativas internas que nunca chegam a se materializar de forma diferente. A trança desloca a atenção para fora desse circuito fechado, não para negar o mundo interno, mas para impedir que ele se torne um loop autossuficiente. A realidade externa deixa de ser algo a ser consertado e passa a ser algo a ser acessado. Talvez o aspecto mais profundo da trança de Tufti seja esse. Ela não ensina a pedir, ensina a escolher. Não no sentido moral ou racional, mas no nível da sintonia. Escolher uma linha de vida não é declarar guerra à atual, é retirar a energia que a mantém ativa. Quando a atenção muda de lugar, a realidade responde, não por obediência, mas por coerência. No final, a técnica não exige fé, exige disposição para experimentar sem apego ao resultado imediato. Ela não pede que você acredite, apenas que observe. Observe o que acontece quando você para de tentar mudar a realidade de dentro do problema e passa a se posicionar a partir do desfecho. Observe o efeito de soltar o controle sem abandonar a intenção. Observe como certas coincidências deixam de parecer coincidências quando a tensão diminui. A trança de Tufti não é um atalho mágico. É um ajuste fino. E ajustes finos, quando feitos no ponto certo, costumam produzir mudanças que parecem desproporcionais ao esforço envolvido. Talvez seja por isso que essa técnica não seja confortável para todos. Ela não oferece espetáculo, não cria dependência e não transforma o praticante em alguém especial. Ela apenas devolve algo que, em algum momento, foi esquecido, a capacidade de se mover entre possibilidades sem lutar contra a realidade atual. E quando essa capacidade é recuperada, a pergunta deixa de ser se funciona ou não. A pergunta passa a ser outra, mais silenciosa e mais exigente. Em qual linha de vida você tem escolhido permanecer, não pelo desejo declarado, mas pela atenção que sustenta todos os dias?